Questão 53, primeira parte. Quantas retas tangentes à curva y igual a x sobre x mais 1 passam pelo ponto de coordenadas 1 e 2? Questão bacana essa aqui, pessoal. Olha só. Quantas são as retas tangentes a essa curva que passam pelo ponto de coordenadas 1 e 2? Ele não está te perguntando o seguinte: qual é a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas 1 e 2? Até porque não tem sentido fazer essa pergunta. Por quê? Porque o ponto de coordenadas 1 e 2 não pertence à curva. Olha só, se x for 1, quanto é que vai dar o f de 1 aqui? Vai dar 1 sobre 2, né? Então, o ponto sobre o gráfico de f que tem a abscissa 1 é 1 e 1 meio. 1 e 1 sobre 2. Aqui a gente tem 1 e 2, tá? Então, esse ponto não pertence à curva, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo? Olha só, é algo mais ou menos assim. Ó. Suponha aqui o gráfico de f, suponha que aqui está o gráfico de f, e aqui o ponto 1, 2, o ponto 1, 2. Eu quero determinar quantas são as retas que são tangentes a f e passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2. Aqui, ó. Essa é a situação. Ó. Opa, aqui está a reta R considerada. Tá? Quantas são as retas que passam pelo ponto 1 e 2 e são tangentes ao gráfico de f? Vamos supor que o ponto de tangência aqui, olha só, seja o ponto P de coordenadas A e F de A e F de A, tá? Ele é da forma A e F de A porque ele está sobre a curva. Muito bem. Bom, e aí, conforme a gente já sabe, a equação da reta tangente ao gráfico de F no ponto P de coordenadas A e F de A é dada por y menos F de A é igual a F' de A que multiplica x menos A, tá? Então, o que vai ser essa equação aqui, pessoal? É a equação da reta tangente ao gráfico de F, aqui no ponto P, e ainda que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, tá? Então, conforme você está observando, se a gente determinar A, nosso problema acabou, não é verdade? Então, vamos fazer isso? Olha só, analisando a expressão aqui da reta em questão, o f de A eu sei o seu valor, né? Basta substituir aqui o x por A, mas o f' de A ainda eu não sei o seu valor. Então, qual a ideia? Inicialmente é calcular f' de A. De que maneira? Vindo aqui na função f e calculando o f' de x. Depois de calculado o f' de x, você substitui o x por A. Vamos fazer isso? Observe que a função f é dada por um quociente de duas funções, x e x mais 1. Vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo x e a segunda função como sendo x mais 1. Dessa forma, o f' de x fica assim, ó. Derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda função, x mais 1. Menos a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda. Derivada de x é 1 e derivada de 1 é 0. Então, aqui vai ficar 1, né? Sobre a segunda função ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Maravilha, né? F' de x vai ser igual a quem? 1 que multiplica x mais 1 é o próprio x mais 1. Aqui, menos x vezes 1 dá x, né? Então, menos x sobre x mais 1 ao quadrado. Esse com esse vai embora. F' de x vai ser igual a quem? A 1 sobre x mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Bom, se f' de x é igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado, o f' de A que eu estou precisando vai ser o quê? 1 sobre A mais 1 ao quadrado. Vamos registrar isso aí? F' de A vai ser igual a 1 sobre A mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Maravilha, maravilha. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui para a equação da reta. Que reta é essa, pessoal? Que reta é essa? É a reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas A e F de A e que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2, tá? Vamos substituir as informações que a gente tem? Vai ficar assim, então, olha, y menos o f de A. Como você calcula o f de A? Vem aqui na função f, substitui o x por A. Então, A sobre A mais 1. A sobre A mais 1. Igual a f' de A, está aqui, ó, 1 sobre A mais 1 ao quadrado, 1 sobre A mais 1 ao quadrado, que multiplica quem? X menos A. Pronto. Bom, conforme eu disse para vocês, pessoal, se a gente determina o valor de A, o problema acaba, né?
E aqui ainda estou com x e y. Ah, meu Deus do céu, mas veja bem o que a gente vai fazer. Tem uma informação que a gente não usou em termos de conta ainda. Qual é? Essa aqui, ó. O ponto 1, 2 pertence à reta. O ponto 1, 2 pertence à reta. Se o ponto 1, 2 pertence à reta, significa que suas coordenadas satisfazem a equação da reta. Ou seja, essas coordenadas aqui, 1, 2, satisfazem essa equação. Ou seja, quando eu substituir o x por 1 e y por 2, a igualdade ainda continua verdadeira. E aí eu consigo calcular o valor de A. Não é verdade? Vamos fazer isso agora? Vou substituir o x por 1 e o y por 2, de tal forma que eu vou obter 2 menos A sobre A mais 1 é igual a 1 sobre... Já vamos botar aqui assim, olha só, resolvendo essa multiplicação aqui, né, de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando de substituir o x por 1, né? Então vai ficar 1 menos A sobre A mais 1 ao quadrado. Pronto, equacionei meu problema. Agora vamos às contas, né? Vamos lá. Tirando o mínimo aqui, a gente vai obter... O mínimo é o A mais 1 ao quadrado. Esse é o mínimo, né? A mais 1 ao quadrado. Fica assim. O mínimo dividido por 1 vai dar ele mesmo, vezes 2, é 2, que multiplica A mais 1 ao quadrado. Menos. Agora, o mínimo dividido por A mais 1 dá A mais 1, vezes A. Então, A que multiplica A mais 1. Igual. O mínimo dividido por ele mesmo dá 1, multiplica 1 menos A, é 1 menos A. Pronto, o mínimo foi embora. Um pouco mais de conta. Aqui eu tenho um produto notável e vou desenvolver, né? Então, o 2 eu estou repetindo, abre parênteses. Produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2A, mais o quadrado do segundo, mais 1. Aqui, menos A vezes A dá menos A ao quadrado. Menos A vezes 1 vai dar menos A. Já vou passar essas parcelas aqui para o primeiro membro, hein? Menos 1 mais A igual a 0. Agora aqui faço distributiva, 2A ao quadrado. 2 vezes 2A vai dar 4A. 2 vezes 1, 2. Aqui vai ficar menos A ao quadrado. Esse com esse vai embora, né? Um menos A com mais A aqui. Ainda menos 1, né? Menos 1 igual a 0. 2A ao quadrado menos A ao quadrado, quanto é que vai dar isso, hein? A ao quadrado, né? A ao quadrado. Agora, mais 4A, e 2 menos 1, 1. Mais 1 igual a 0. Bom, agora a gente tem que resolver essa equação do segundo grau, né? Vamos pagar aqui em cima para a gente ganhar um espaço? Vamos lá. Bom, agora o que eu devo fazer é aplicar a fórmula de Bhaskara a fim de resolver essa equação de segundo grau. Vai ficar assim, A igual a menos B, vamos escrever a fórmula aqui, ó, menos B mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC, isso tudo sobre 2A. Ou seja, só lembrando, esse A é diferente desse, tá? Esse A aqui é variável, né? Incógnita, melhor dizendo. E esse A aqui é o coeficiente da incógnita que está ao quadrado. É o 1 aqui, são coisas distintas, tá? Então, o A vai ser igual a menos B, o B é 4, com menos da fórmula menos 4, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Depois, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 1 dá menos 4 mesmo, né? Isso tudo sobre quem? 2A. O A aqui é 1 e 2 vezes 1, 2. Então, a primeira, vamos colocar assim, A igual a menos 4 mais ou menos 16 menos 4 dá 12. Dá 12, né? Vamos pensar assim, ó, 12. O que é o 12? 4 vezes 3, tá? Então, eu vou ter raiz quadrada de 4 vezes 3. Só que a raiz quadrada de 4 é 2, ele sai da raiz, né? Então, mais ou menos 2, raiz de 3. O 3 continua dentro da raiz. Isso tudo sobre 2. Bom, então, a gente vai ter dois valores aqui, né? O primeiro valor, né? O A, vamos colocar assim, ó, menos 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar isso aqui e escrever o quê? Menos 2 mais raiz de 3. E o A2 vai ser o quê? Agora com sinal menos, né? Menos 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar o quê? Menos 2 menos raiz de 3. Observe você que
Como eu achei dois valores para A, significa então que existem duas retas tangentes ao gráfico de f que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 2. Essa é a primeira parte do problema, tá bom? Aí a outra parte está dizendo o seguinte: em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva? De acordo com a armação do nosso problema, não sei se você lembra disso, ó. O ponto de tangência, né, o ponto onde a reta toca a curva é o ponto P de coordenadas A e F de A. Foi a armação do nosso problema que a gente fez e eu apaguei, na verdade. Então, basta, dado cada A, determinar a sua imagem correspondente, né? Então, vou calcular aqui o f de menos 2 mais raiz de 3 e o f de menos 2 menos raiz de 3. Então, vamos fazer isso aqui? Será que a gente consegue? Vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o f de menos 2 mais raiz de 3. O que vai ser isso? Vai ser menos 2 mais raiz de 3 sobre aqui menos 2 mais raiz de 3 mais 1. Ou seja, vamos colocar o mais aqui primeiro, né? Raiz de 3, vamos botar assim, raiz de 3 menos 2 sobre, aqui vai ficar raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1. E aí o que a gente costuma fazer? Racionalizar, né? Multiplicar por raiz de 3 mais 1 e dividir, né? Melhor dizendo, multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 mais 1. Isso vai te dar o seguinte: aqui no numerador a gente faz distributiva, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3, menos 2 vezes raiz de 3, menos 2 raiz de 3, e menos 2 vezes 1 dá menos 2. E no denominador, o que a gente vai obter? Olha, eu tenho um produto do tipo soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, produtos notáveis, tá? Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado dá 1. Portanto, aqui vai ficar assim, olha, 3 menos 2 dá 1. Aqui, raiz de 3 menos 2, raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos 1, 2. E aí, um dos pontos em questão é o ponto de coordenadas menos 2, mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3 sobre 2. Tá, pessoal? A fim de a gente não se alongar muito, o outro ponto, o que você tem que fazer? É calcular o f de menos 2 menos raiz de 3. Vou deixar para vocês, tá bom?